Pronto, vamos lá. Hoje é uma revisão do 7º ano para a gente ter uma revisão para a prova parcial da segunda etapa de matemática, tá bom? A gente tem alguns problemas, a gente tem 5 problemas para responder e alguns têm mais opções, outras não, tá certo? Então, vou começar aqui a apresentação para colocar a apresentação para você ver as atividades. Pronto, apareceu aí a janela. Se você estiver vendo pelo celular, se a janela ficar deitada, talvez fique melhor para você ver, tá bom? Pronto. Aí eu aumentei um pouquinho para a gente ver a questão 1. Olha só. Magali vai comemorar seu aniversário com um churrasco. Veja a quantidade de carnes que ela comprou para o churrasco. Asinha de frango, né? Ó, 3,82 quilogramas. Então, são 3 quilogramas e 820 gramas. O filé, 2,54 quilogramas. Quer dizer que tem 2 quilogramas e 540 gramas. E maminha, 5 quilogramas e 500 gramas. 5,50 quilogramas. Aqui a gente tem os 3 números decimais para responder a nossa questão, né? O que a questão está perguntando? Quantos quilogramas de carne ela comprou no total? A gente tem que fazer qual tipo de conta para saber o total? O que vocês acham? Para a gente saber o total, a gente vai fazer uma adição. Olha só. O 3,82. O 2,54 tem que ficar organizado, ó, vírgula embaixo de vírgula. O 2 aqui, a vírgula embaixo de vírgula, o 5 e o 4. E o 5,50, olha só, 5,50. E para saber o total, a gente soma. Então, vai ficar quanto a nossa resposta? Ó? Começa desde aqui, né? Ó. Lá na primeira casa, a gente tem as unidades, que são as casas inteiras. A vírgula separa a casa decimal. A primeira casa decimal é chamada de décimo. E a segunda casa decimal é o centésimo. Então, todos esses números têm 2 casas decimais. E aí, quando a gente vai fazer a adição, tem que primeiro organizar a vírgula embaixo de vírgula. Subtração é desse mesmo jeito. Vamos fazer aqui. 2 mais 4 dá 6. Aí, boto 6. 8 mais 5 dá 13. Mais 5 dá 18. Então, fica 8. Sobe 1. Botei a vírgula aqui na resposta. E aqui ficou 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. Mais 5 ficou 11. Então, a Magali comprou 11,86 quilogramas de carne. Aí lembrem que vocês vão ter que fazer o cálculo, né, para justificar a resposta. Vocês vão armar a conta desse jeitinho aqui, tá bom? Lembra que na adição e na subtração é feito vírgula embaixo de vírgula.
Tá tudo ok aí com a primeira? Vamos lá para 2. Lá na questão 2, é uma questão que fala do Cebolinha e do cachorrinho dele. Olha só. Floquinho é o cãozinho de estimação do Cebolinha. Cebolinha tem 1,35 m, né? Esse m é de metro, que é a unidade de medida. O Cebolinha tem 1,35 metros de altura. Floquinho é um pouco mais baixo, tendo 0,55 metros a menos que seu dono. Qual é a altura do floquinho? Olha só, se o floquinho tem 0,55 a menos, quer dizer que a gente vai ter que diminuir os dois valores. A gente vai fazer 1,35 menos 0,55. Observa que aqui a gente organizou as casas decimais, né? Ó, a unidade é essa primeira. A vírgula separa as casas inteiras das casas decimais. A primeira casa decimal é o décimo, a segunda é o centésimo. E aí a gente vai fazer a conta de menos, né? Ó. 5 menos 5 dá 0. 3 menos 5 tem que pedir um emprestado aqui, né? Ó. Corta um daqui, fica 0. E aqui vai ficar 13. 13 menos 5. 13 menos 5 vai dar quanto? Vai dar 8. Aí tá aqui a vírgula. 0 menos 0 dá 0. Então, o floquinho, ele tem 0,80 metros de altura. Tá bom? Ele representa 0,80 metros. Essa conta foi de subtração. E para a gente fazer a adição, é do mesmo jeito do que subtração. Coloca a vírgula embaixo de vírgula e aí responde a conta. A questão 3 é uma questão de multiplicação. E lembra que para multiplicar, a gente multiplica normalmente e só coloca a resposta lá no final, né? Nas casas decimais, contando o total de casas decimais. Então, aqui, o Cascão tem que resolver 3,5 vezes 1,2. E que valor ele vai ter como resultado? Vamos multiplicar primeiro, ó. 2 vezes 5 dá 10, fica 0, sobe 1. 2 vezes 3 dá 6. Com aquele 1 vai dar 7. Repara que a gente não está colocando a vírgula, né? A gente só bota no final. 1 vezes 5 dá 5. E esse 5 tem que ficar debaixo do 1, ó, na linha do 1. 1 vezes 3 é 3. Vamos somar. Quando eu vou fazer, eu gosto de colocar assim, ó. Eu gosto de colocar um 0 aqui. E aí a gente faz a conta de mais desse jeitinho. Então vamos lá. 0 mais 0 dá 0. 7 mais 5 dá 12. Então fica 2. Sobe 1. 1 mais 3 dá 4. E aqui a gente tem a nossa resposta. Repara que está faltando as casas decimais. A gente tem que colocar a vírgula. Isso. Quando a gente soma, a gente vai colocar a resposta final com a vírgula. O número 1,2, ele tem uma casa decimal. Ele tem uma casa decimal. O número 3,5, ele tem uma casa decimal. Então, no total, os dois produtos têm duas casas decimais.
Para que a minha resposta tenha duas casas decimais, eu tenho que botar a vírgula bem aqui, ó. Então, na questão 3, a resposta é a letra C, ó, 4,20. Repara que aqui a gente botou duas casas decimais. Porque o primeiro fator tem uma casa decimal e o segundo fator tem uma casa decimal. Então, a resposta tem que ter o total de casas decimais. Ela tem que ter duas casas. Salvo engano, essa é a única questão de multiplicação. Mas a gente já aprendeu em outra aula a multiplicar. Tá bom? Vamos lá. Continuar a questão 4. Aqui está dizendo assim, ó. Dona Luísa, mãe de Mônica, é costureira e precisa de 5,20, 5 inteiros e 20 décimos, 20 centésimos, de metros de tecido para produzir um vestido. Porém, ela só possui 3,80 metros de tecido. Quantos metros de tecido ela terá que comprar para conseguir produzir o vestido? Essa questão quer saber o quanto falta para ela ter pano suficiente para fazer o vestido. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai subtrair. Vamos fazer o 5,20 menos 3,80. Tá bom? Repara, ó, vírgula embaixo de vírgula. A vírgula da nossa resposta vai estar bem aqui. A subtração começa de trás para frente. Então, vamos lá. Ó. 0 menos 0 dá 0. 2 menos 8. Se fosse 8 menos 2, dava 6. Mas aqui é 2 menos 8. Tem que pedir 1 emprestado aqui. Aqui vai ficar 4, né? E aqui vai ficar 12. Então, o nosso cálculo é 12 menos 8. 12 menos 8 dá 4. E por último aqui, ó, botei a vírgula. 4 menos 3 dá 1. Então, a dona Luísa tem que comprar 1,40, né? 1 metro e 40, 1 metro e 40 décimos de metro. 1 metro e 40 centímetros, né? Se você achar melhor. Tá tudo ok, Rodrigo, até agora? Ok. Beleza. Tu tem alguma dúvida para perguntar? Não, eu já tô aproveitando pra fazer a atividade junto. Porque eu não tinha feito agora. Beleza. Então, essa 5 aqui é a última, tá certo? Ó, esse rapaz é o Quinzinho, ele é o namorado da Magali. Ele tem uma padaria e nessa padaria tá aqui os preços do que ele vende lá. Ó. O pão francês custa 1,50, o pão carioca custa 1,75, o pedaço de bolo 2,20, o pedaço de pizza 2,35. As bebidas, um copo de suco custa R$ 1,70 e o refrigerante custa R$ 3. É um pouco caro, né? Nessa questão tem duas perguntas, olha só. A. Quanto se gasta comprando um pão carioca e um pedaço de pizza? O pão carioca custa 1,75. Aí eu vou botar aqui, ó. 1,75. E o pedaço de pizza custa quanto? Custa 2,35. Então, 2,35. Se eu quero gastar essas duas coisas juntas, eu vou colocar uma conta de mais.
Vamos somar aqui, ó. 5 mais 5 dá 10, né? Fica zero. Aí vai um. Então, eu vou botar aqui zero. Vai um. 7 mais 3 dá 10. Com aquele um vai dar 11. Então, fica um e sobe um. Olha a vírgula. Porque é vírgula embaixo de vírgula. Um mais um dá 2. Mais 2 vai dar 4. Então, ele vai gastar R$ 4,10. E na letra B, que é a última, ele está perguntando assim, ó, qual a diferença entre o preço de um refrigerante e um copo de suco? Vamos ver. O refrigerante é R$ 3 e o copo de suco é 1,70. Então, vamos diminuir, ó. R$ 3 menos 1,70. Diferença é uma conta de subtração. Então, a gente vai fazer uma subtração. O zero menos zero vai dar zero. O zero menos 7 não dá, tem que pedir emprestado. Aqui fica 2 e aqui vai ficar 10. Aí sim, 10 menos 7 vai dar 3. Olha a vírgula. 2 menos um vai dar um. Então a diferença é de 1,30. É R$ 1,30. Tu entendeu a conta, Rodrigo? Tu acha que tu Entendi um conseguia pouco. fazer aqui sozinho? Acho que eu conseguirei, eu acho. Tá simples, né? Tá bem simples. Tu quer tirar alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, já fiz tudo já. Fez tudo, né? Ó, eu vou diminuir aqui um pouco para a gente ver os cálculos. O cálculo da primeira, da segunda, da terceira e da última. Prontinho. Pois beleza, viu, Rodrigo? Muito obrigado pela sua participação. A gente se vê na próxima, beleza? Lembra que quarta-feira é prova parcial. Ok. Já pode sair já? Já.